nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E o texto que nós acabamos de ler fala de um pai, fala de um pai que teve ali que lidar com uma situação bem difícil para o pai, que é ter que ver o seu filho partir para longe de casa. Mas a minha mensagem não tem muito a ver com o pai, embora tenha ligação direta com o pai. A gente sabe o que o Senhor Jesus estava propondo aqui nessa parábola, O grande amor de Deus diante de um pecador que se arrepende, pronto a atendê-lo e a restaurá-lo. Assim é Deus também na vida de todos aqueles que buscam nele a restauração. O Senhor Jesus, como nós sabemos muito bem, ele sempre movia-se de compaixão por aqueles que clamavam a ele por misericórdia, sempre buscavam nele refúgio, que estavam ali diante dele, clamando a ele para restaurar-lhe, seja de uma enfermidade, de algum problema, seja lá de origem psíquica ou psicológica, ou até mesmo espiritual. Jesus sempre atendia o clamor daqueles que, com o coração quebrantado, chegavam-se diante dele, revelando-se assim o amor do Pai. Ele é a expressão viva do amor de Deus. O próprio texto lá de João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele é a expressão máxima, do amor de Deus, aqui nessa terra. Ele veio e mostrou que o amor de Deus ultrapassa toda e qualquer barreira. E quando a pessoa chega-se diante dele arrependida, buscando nele refúgio, ele está sempre pronto a restaurar. Independente de quantos pecados ela cometeu, independente de quantas faltas ela cometeu lá fora no mundo enquanto perdida, a partir do momento que ela se achega arrependida diante do Senhor, o Senhor restaura a vida dela. Mas o que nós não podemos confundir, irmãos, é juízo de Deus com castigo humano, com consequência dos nossos pecados, com consequência dos nossos atos. Porque há quem pense que pelo fato de Deus ter perdoado, está isento de pagar por aquilo que fez, por aquilo que cometeu enquanto esteve no mundo lá fora. E aqui nós vemos o próprio Pai aqui mostrando esse grande amor dele, reconhecendo o seu filho de longe, o filho que agora retorna para a casa do pai. O pai o reconhece quando ele ainda estava longe, todo maltrapilho, todo sujo, sem a roupa com a qual ele havia saído, totalmente desafeiçoado da maneira como ele estava anteriormente, quando estava na casa do pai. Não se sabe ao certo quanto tempo ele permaneceu longe e distante do pai, mas o dia em que ele decidiu voltar, o dia em que ele decidiu retornar para a casa do pai, o pai estava pronto a recebê-lo. Isso que é muito interessante, não é verdade? Às vezes nós não estamos preparados ou prontos para receber pessoas que nos decepcionou, pessoas que fez alguma coisa de ruim para nós, porque nós somos assim, na verdade. A nossa natureza humana é desse jeito. Somos rancorosos, guardamos muitas vezes mágoa, guardamos muitas vezes nomes, com o intuito de lá na frente, um dia, de alguma maneira, retribuir aquele que nos fez mal. Assim é a nossa natureza e é a natureza humana. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra que nós devemos ser diferente. E esse Pai que representa Deus mostrou aqui que esse amor dele ultrapassa até mesmo essas barreiras. E como eu havia dito, não podemos confundir consequência dos nossos atos com o juízo de Deus. Porque aqui diante de Deus estamos perdoados dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas. Mas existe consequência. O que nós semeamos aqui nessa terra, nós vamos colher. O que nós semeamos e plantamos aqui nessa terra, nós vamos colher. Mas diante desse Deus maravilhoso, diante desse Deus glorioso, não há que se dizer em pagar por alguma coisa. Por quê? O preço do pecado que nós cometemos já foi pago naquela cruz. Embora possa haver ainda uma condenação no plano terreno, no plano eterno de Deus já estamos livres da condenação, para a glória do nome do Senhor. Esse Pai mostra o seu amor recebendo o Filho com abraços e beijos.
E vocês sabem, nós aqui, quem lida com trabalho, muitas vezes trabalho manual, né, braçal, e, por exemplo, o mecânico, né, às vezes traz na roupa, né, o cheiro ali da gasolina, né, o cheiro do produto que ele muito utiliza lá. Quem trabalha, vamos dizer assim, no ramo da peixaria, da pesca, chega em casa com aquele cheiro, o odor de peixe, né, e assim traz na roupa, né, o cheiro daquilo com o qual ele muito se envolveu. Agora imagina esse rapaz aqui voltando para casa, todo esfarrapado, todo sujo, todo maltrapilho, o cheiro ali daquela porcalhada impregnada nele ali. Mas quando o pai viu de longe, o pai nem ligou para o cheiro que estava impregnado na roupa dele, nem muito menos para as vestes com a qual ele estava vestido naquele momento. A situação dele descalço, o cabelo desgrenhado. O pai logo quando viu de longe reconheceu: é o meu filho que está voltando, aleluia, é o meu filho que está voltando. Então o pai corre e abraça o filho e começa a beijar o filho. E interessante aqui, meus irmãos, é que o pai, ele começa a abraçar o garoto e a beijá-lo. E a proposta do garoto, quando ele estava lá ainda no lugar apacentando porcos, a proposta dele era a seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como dos teus escravos. A proposta dele era essa: eu vou chegar diante do meu pai e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não mereço ser chamado de teu filho, então me trate, mesmo que seja como escravo, me trate desse jeito. Aí o filho vai, e quando ele chega lá, o pai abraça ele, e ele começa a dizer assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando nós olhamos aí, irmãos, o verso 21, filho dizendo: não sou digno de ser chamado teu filho, a palavra dele, a fala dele é encerrada, ou é interrompida pelo pai. Porque logo no verso 22, o pai, então entra em cena novamente, impede o filho de continuar a fala dele, e chama então os servos e diz: trazei a melhor veste e vestiu, traga um anel e coloca no dedo dele e alparcas nos pés. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. O filho, a proposta dele, vamos dizer assim, o objetivo final da proposta dele, sabe qual era? Era que o pai tratasse ele como escravo, era que o pai tratasse ele como servo. Só que antes que ele concluísse essa frase, essa última parte, o pai entra em cena novamente, começa a tomar algumas atitudes aqui, como quem estivesse dizendo: o meu filho voltou, e ele não foi gerado para ser tratado como escravo de ninguém. Ele não foi, eu não coloquei ele nesse mundo para ser tratado como escravo e nem para ser escravizado por ninguém. Eu trouxe ele nesse mundo, eu gerei ele para que ele tomasse conhecimento e tivesse na mente dele a certeza de que ele foi e sempre será o meu filho, louvado seja Deus, aleluia. Então perceba que o pai interrompe no verso 21, ele diz: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ai, irmãos, aleluia. Dizer para o pai: eu pequei contra o céu e diante de ti, até aqui tudo bem, o pai recebeu, mas quando ele disse: não sou digno de ser chamado teu filho, aí já não cabe a decisão do próprio filho decidir se ele será ou não chamado. Quem decide isso é o pai. E o pai então decide: não é que ele falou, mas nos atos do pai percebe-se que ele interrompe e diz: não. Pode ver que o pai começa a tratá-lo como filho que de fato ele era. Mesmo que o sentimento dele fosse de um escravo, mesmo que o sentimento dele o condenasse, mesmo que os pensamentos dele dissessem assim: você não merece, você não é digno, olha o tanto que você errou, olha o tanto de falhas que você cometeu. Mas quando ele chega diante do pai, o pai nem sequer permite que ele conclua a fala, já começa a chamar os servos e a dizer: hoje vai haver alegria
de acusação, por mais que o sentimento de pesar muitas vezes vem nos nossos corações e não nos sentimos dignos de alguma coisa, aleluias, isso não anula a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando arrependidos nos achegamos diante dele, ele nos restaura e nos renova, aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui não é só a questão relacionada ao pai, ao filho, ou até mesmo ao filho mais velho, mas é os servos, porque olha que coisa linda, irmãos. O filho vem, o pai abraça, o pai beija, o pai demonstra todo o amor que ele sempre teve, disposto a perdoar, a receber de volta e a restaurar. Agora, os servos, eles tomam aqui uma posição muito interessante, que merece a nossa atenção, e mostra como nós devemos ser na casa de Deus, na igreja do Senhor. O pai, ele chama não o irmão mais velho, até porque o irmão mais velho não estava ali, o irmão mais velho estava trabalhando, estava lá fazendo a obra, né? Certo que quando ele chegou, ele ficou frustrado, porque peraí, meu irmão mais novo voltou, meu pai matou o bezerro, você vai estar fazendo uma festa, e eu que estou aqui há tanto tempo servindo, sem transgredir nenhum dos seus mandamentos, ele não me dá nem um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Essa era a ideia, mas ele estava lá, era filho também, mesmo rebelde, mas era filho, mesmo cabeça dura, mas era filho, e o pai tratou ele do mesmo modo. Ai, Deus, sabe o que eu vejo aqui? Ontem eu estava pregando numa igreja e eu falei para os irmãos, olha, Deus não tem os seus queridinhos não tem o queridinho de Jeová, nem o preferido do Senhor, mas tem uma coisa que nós devemos ter em mente, que é a seguinte, aleluia, só quem conhece e sabe das profundezas do buraco de onde Jesus o tirou, aleluia, é que vai reconhecer e se entregar com maior intensidade ao amor dele, aleluia. Então tem até o louvor da Fernanda Brum que é muito interessante. Ela diz assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, oferta em amor todo o tesouro seu, só para adorar a Deus, aleluia. E é por isso que muitas vezes, irmãos, eu fico observando o comportamento de alguns irmãos dentro da igreja durante o culto. Para alguns é como se estivesse num cinema, para outros é como se estivesse na frente de uma televisão, para outros é como se estivesse num local de entretenimento. Aí você percebe que para eles tanto faz como tanto fez se o Espírito Santo envolver, se a igreja estiver ali sendo movida pelo Espírito Santo, para ele vai ser só mais um culto. Mas para aqueles que verdadeiramente sabem de onde Jesus o tirou e da oportunidade que Deus deu a ele, quando chega no lugar como esse, irmãos, não vê a hora de abrir o coração para adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus. É por isso que eu me alegro, irmãos, é por isso que eu não meço esforço para estar aqui. Vai ter isso, vai ter aquilo, isso é importante, aquilo é importante. Não, meu querido, quarta-feira tem culto, eu estou aqui, domingo tem culto, eu estou aqui, vai cair um temporal, eu estou aqui, vai ventar, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou e eu louvo a ele por isso, aleluia. Não é porque ele olha para mim e fala, ele é meu preferido, não. Deus não tem seus preferidos, não, mas tem filhos que sabem a oportunidade que teve e por isso valoriza ou dá maior valor à importância de estar na presença do Pai. Está entendendo o negócio? Olha só, o mesmo Jesus na cruz, ele não derramou o sangue dele na base do conta-gotas, não. Ele não olhou assim e falou, olha, eu vou derramar 3 gotas de sangue, né, para o presbítero Carlos, 2 gotas de sangue para o Gustavo, 1 gota de sangue para o pastor e só meia gota de sangue para o Ailton. Não foi na base do conta-gotas, não. O mesmo sangue que ele derramou na cruz do Calvário pelo Carlos
Carlos, pelo Gustavo, pelo pastor Nogueira e por mim, Ele derramou por você também. Aleluia. E o mesmo sangue que Ele derramou pela igreja, por nós aqui, Ele derramou também por aquele que está buscando restauração e se levantar na presença dEle lá fora. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Pai agora demonstrando esse amor para ambos os filhos, mas aqui em especial agora, em específico, Ele chama os servos e diz para os servos assim: trazei a melhor veste. Trazei a melhor veste. E aqui nesses versos está como nós, como igreja, servos de Deus, devemos nos portar. Os servos, irmãos, sabiam qual era a melhor veste. O pai não direcionou, Gustavo, e nem especificou, falando: olha, vai lá no meu armário, vai lá no meu guarda-roupa, lá do lado esquerdo, sabe, lá na parte de baixo assim da gaveta, e pega a melhor veste. Ele não falou isso. Ele só disse para os servos assim: trazei a melhor veste. E os servos sabiam qual era a melhor veste que o pai, aleluia, louvado seja Deus, estava dizendo. Nós, irmãos, como igreja do Senhor, devemos tomar conhecimento de qual é a melhor veste que nós devemos trazer para aqueles que estão buscando restauração. Aleluia. Sabe, de todas as vestes que nós podemos vestir, sabe qual é a melhor veste que nós como igreja devemos trazer para as pessoas? Lá em Isaías capítulo 61, aleluia, Isaías vai ser usado por Deus para dizer assim: eu vou vesti-los com vestes de salvação. Aleluia, louvado seja Deus. É a melhor veste que Deus pode nos dispensar para vestir todos aqueles que precisam, meus irmãos. Nós como igreja, as pessoas ao chegar aqui, elas não precisam, não tem que vesti-las com vestes de empresário, com veste de homens, sabe, profissionalmente vencedores, com veste de filósofos, com veste de pessoas, sabe, ricas e abastadas. Não, elas precisam ser vestidas com vestes de salvação. Aleluia. Vestes de salvação, meus queridos, é o que a igreja precisa nesses últimos dias trazer para as pessoas. De que adianta, meus queridos, ganhar o mundo inteiro, diz a palavra, e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas bem-aventurado é aqueles cujo Deus de Israel acha graça e misericórdia. A esses ele levanta do pó, ergue do monturo e o faz assentar em lugar de destaque na presença dele. Aleluia! Vestes de salvação. Salmista, quando ele pecou, Salmo 51, ele ora a Deus, e ele, uma simbologia bíblica aqui agora, com as vestes dele toda manchada por causa do pecado que ele havia cometido, agora ele vai diante de Deus orando e dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aí ele diz ainda mais: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. Às vezes a gente pensa que só as pessoas lá fora pecam, ou que nós não cometemos falhas outras vezes. Irmãos, a gente muitas vezes peca, pega uma palavra simples que muitas vezes nós olhamos e dizemos: não tem nada a ver, e acha que isso não, Deus não leva em consideração. Isso macula nossas vestes santas que Deus colocou sobre nós, e muitas vezes nos torna indignos mais do que já éramos por natureza. Aí muitas vezes nos achegamos diante de Deus sem um pingo de arrependimento, sem considerar as falhas e os erros que cometemos no dia a dia. Xingamos, maldiçoamos alguém, falamos mal de alguém, e muitas vezes chegamos diante de Deus ali achando que está tudo bem, que não tem nada a ver. É como aquele filho que está em casa fazendo arte, quebra alguma coisa, e
coisas que nós não consideramos, vamos nos tornando insensíveis ante a salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo, e a alegria da salvação em nós já não é mais algo assim que reflete em nossa vida. Então a gente só se alegra quando alcança uma bênção, e devemos nos alegrar. Nós somente nos alegramos quando vemos algo acontecer sobrenatural na nossa vida, e devemos nos alegrar. Mas quando se fala sobre salvação, quando se fala sobre sermos salvos, aí não há muito alegria, não há algo que mostra que devemos se alegrar nesse momento. Aí ficamos muitas vezes indiferentes, porque está falando de salvação, está falando de salvação para o pecador, mas falar de salvação não é só para o pecador, não, é para você e é para mim também, é para você, que acima da alegria que você pode alcançar nessa terra, a alegria que Deus nos dará lá na eternidade, por sermos salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Vestes de salvação, é a veste que nós, como igreja, assim como esses servos, trouxe diante do Pai. O Pai olhou e disse: traga a melhor veste. Qual era a melhor veste? Ele vai lá e pega, os servos vai lá e pega, e veste o rapaz. E aí, depois, pega ali um anel e coloca no dedo dele. Uma aliança. Uma aliança. Que para o filho tinha sido quebrada, mas para o pai, aleluia, glória a Deus, irmãos, é nós que quebramos, é nós, e isso é tão claro e nítido na nossa cabeça, irmãos. Quem quebra a aliança é sempre quem falha. Isso é tão lógico na nossa vida, é tão lógico. Aquele que permaneceu fiel, ele ainda mantém consigo a aliança. Aleluia. E na oportunidade que há para haver uma restauração, não vai haver necessidade daquele que se manteve fiel de procurar outra. Olha só, irmãos. Olha só que coisa tremenda. Aquele que perdeu, que quebrou a aliança, ele perde, ele vende, ele negocia aquela aliança que para ele já não tem mais utilidade alguma. Por quê? Porque ele está fora, ele quebrou. Mas o pai, ele mantém, assim como o fiel mantém. E quando o filho retorna, ele retorna sem a aliança, ele retorna sem o anel no dedo, achando que estava tudo acabado. Por isso ser tratado como escravo. O pai olhou e falou assim: não, ainda tem aliança. Ainda tem aliança aqui. Chama os servos e diz: traga um anel e coloca no dedo dele. Os servos não questionaram. Os servos também não foram ali orientados a buscar onde estava a aliança, ao local onde estava a aliança. Por quê? Porque eles sabiam qual era a aliança. Sabe qual é a aliança, irmãos? Aleluia. Você sabe qual é a aliança? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, semelhantemente. Depois disse: ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Meu querido e minha querida, a aliança da qual eu falo nessa noite não é essa que você carrega no dedo, nem um acordo com o banco, nem um acordo com o governo. É a aliança que Jesus fez na cruz do Calvário com a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa aliança é inquebrável. Você pode deixá-la de lado, se afastando e indo embora, mas quando você voltar vai pensar assim: será que ainda vai ter como Deus me tratar como escravo? Ele vai levar a dizer: não, como escravo não, porque eu ainda tenho uma aliança para você. Eu ainda tenho uma aliança para você. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Ainda há aliança. E traga sandálias ao Pai.
alparcas também não foram perguntar, não falaram: onde que está, meu Senhor, as alparcas? Não, eles foram no lugar e trouxeram diante do pai e do filho, e calçou os pés daquele que outra hora pensava que era escravo, mas foi revelado naquele momento que ele era filho. Glória a Deus. Esteve morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. E está aqui uma grande revelação. Está aqui uma grande revelação do porquê que o pai não deixou o filho chegar em casa. Porque vocês vão notar no texto que o filho ainda estava longe. O pai viu e saiu correndo ao encontro. E nesses versos onde diz que colocou a alparca nos pés, e o pai dizendo assim: estava perdido e foi achado, nessas palavras está revelado o porquê que o pai saiu correndo ao encontro do filho. Quando o filho saiu da presença do pai, todos viram, os servos, o irmão mais velho, e todos viram a situação e a condição que o filho estava quando saiu: bonito, perfeito, lindo, cheio de dinheiro e riqueza. Mas quando ele está voltando maltrapilho, sujo, todo com o cabelo desgrenhado, as vestes sujas, rasgadas, descalço. Mas o único que conseguiu reconhecer o pai, reconhecer o filho de longe foi quem? Foi o pai. Foi o pai. Todos que estavam ao redor, ao olhar, talvez não percebiam quem era. Talvez diziam: é um mendigo, é um drogado, é um criminoso, é alguém da vida aí, um vagabundo. Mas o pai olhava de longe e dizia: é o meu filho que está voltando. Aleluia. Saiu correndo ao encontro. O pai não esperou o filho chegar, saiu correndo ao encontro. Sabe por quê? Porque todos estavam perdidos acerca de saber quem era aquele que estava se aproximando. Mas o pai, quando viu, olhou e disse: eu achei o meu filho, louvado seja Deus. Aleluia. Saiu correndo, por isso estava perdido e foi encontrado. Aleluia. Coloque sandália nos pés dele agora. Ele é filho. Vamos matar o bezerro selado, vamos fazer um churrasco, uma festa, chamamos músico aí, os tocadores, vamos cantar, vamos se alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim os servos foram, pegaram o bezerro cevado, chamaram os músicos. Irmãos, é assim que nós como igreja devemos ser. É assim que nós como igreja devemos agir a todo tempo, a todo momento. Na presença do Pai é alegria, na presença do Pai é festa, na presença do Pai é cordeiro, na presença do Pai é aliança, na presença do Pai é veste de salvação, na presença do Pai, aleluia, é alegria, na presença do Pai é vida, na presença do Pai é